Ok. Sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula do curso de Introdução à Programação com Pascal. E nessa aula nós vamos falar sobre os tipos enumerados. O que são os tipos enumerados? Vamos lá. Bom, os tipos enumerados são tipos ordinais. Eles são um tipo especial de tipos ordinais. E o tipo enumerado, eles têm um conjunto finito de valores nomeados. Pô, complicou um pouco. Vamos lá. Primeiro, o que é um tipo ordinal? A gente já conhece alguns tipos ordinais, mas não com esse nome, tá? Um tipo ordinal é um tipo de dados que tem uma sequência desses dados. Por exemplo, as letras do alfabeto. Elas têm uma sequência natural em que elas aparecem. Cada elemento tem um sucessor e tem um predecessor. Elas têm uma ordem. Então, o nome ordinal vem daí. Os números inteiros, por exemplo, eles são ordinais. A gente sabe que os números aparecem numa ordem específica e a gente consegue sempre calcular o sucessor de um determinado número, né, somando mais um, e o predecessor, o antecessor desse mesmo número, subtraindo um do próprio valor. Então o tipo ordinário ele tem essas características. Ele permite que através de operadores simples, né, de sucessão e predecessão, você consiga navegar por eles. Mas os tipos enumerados, eles são especiais porque o programador é quem define os limites desse conjunto, não é? E para a gente entender um pouco, né, entender o que são os limites desses tipos ordinais, vamos dar uma revisada rápida no, nos tipos inteiros. Eu tenho um programa aqui, não sei se você está lembrado. A gente tem alguns tipos diferentes de inteiro. A gente tem um byte, que é um inteiro de 8 bits, temos um inteiro de 16 bits, temos inteiros de 32 bits e temos inteiros de 64 bits. Cada um desses tipos inteiros, ele permite que você represente um subconjunto dos números inteiros da matemática. Então, o tipo byte ele permite que você represente de 0 até 255, porque é o que cabe ali em 8 bits. Então, como eles são tipo ordinais, eu posso utilizar neles os operadores ordinais do Pascal. Eu tenho a função low, e aqui que recebe um valor qualquer, um número ordinal, e essa função vai me dar o menor valor possível naquele tipo de dados, ordinal, ou, em outras palavras, o primeiro elemento daquela ordem. E a gente tem também a função high, e aqui ela recebe um valor qualquer, chama de x. E a função high faz o oposto. Ela devolve o último elemento ou o maior elemento possível dentro daquela ordem, daquele tipo ordinal. Então, se eu passo uma variável do tipo byte aqui, o low vai retornar 0, porque o byte vai de 0 a 255, e o high vai retornar 255. Eu também posso, como é um tipo ordinal, eu também posso navegar por ele. Vamos dizer que eu tenho a variável x, e a x ela possui o valor 10, certo? Se eu pedir o sucessor, e a gente tem uma função especial no Pascal chamada suc, que é a abreviatura de successor, isso aqui, e eu passar o valor de x, isso aqui vai retornar o quê? Vai me retornar o próximo elemento, o elemento que sucede
o valor atual. Se x é 10, vamos supondo que x é um número, a variável é um número inteiro, o sucessor de x vai retornar 11. Perceba que é o equivalente a somar mais 1. Tá? E tem o contrário, a gente tem o predecessor. Eu posso pedir o predecessor de um valor ordinal qualquer. No mesmo exemplo aqui, se x é 10, o predecessor, essa função, retornaria 9. Ora, mas não é só somar mais 1 ou subtrair menos 1 e a gente chega no mesmo resultado? Sim, sim, porque nesse exemplo a gente está trabalhando com números, mas existem tipos ordinais que não são números. Por exemplo, a gente tem o tipo booleano. Né? O tipo booleano ele só pode assumir dois valores na linguagem. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Então, ele é um tipo enumerado, perceba. Ele tem dois números e eles têm uma ordem. Na verdade, o primeiro elemento booleano, né, é o falso, e o segundo elemento do tipo enumerado booleano, do tipo ordinal booleano, é o true. Se eu pedir o menor elemento de um booleano, isso aqui vai me retornar falso. Agora, se eu pedir o número ordinal cujo o menor elemento do tipo booleano representa, isso aqui vai me retornar 0. Porra. A gente começa a perceber que tem uma certa estrutura aí. O que eu estou dizendo? Olha, eu tenho um tipo booleano. É como se eu dissesse, eu tenho um tipo, esse tipo se chama o nome do tipo é booleano, e ele vai assumir dois valores, falso ou true. Perceba que eu estou fechando os limites dos valores possíveis por esse tipo de dados que eu declarei aqui. Mais que isso, eu estou declarando uma ordem. Primeiro vem esse, depois vem esse. Então, o booleano ele já está disponível na linguagem. A gente não precisa de nenhuma declaração adicional, né? Mas pegue esse exemplo. Por que se eu chamar o word passando o low booleano, isso retorna 0? Isso aqui é bem interessante. Vamos lá. O primeiro elemento, se eu não disser nada na declaração de um tipo enumerado, né? Se eu não disser, só colocar o nome dele, ele assume que o primeiro elemento é igual a 0, o valor desse elemento. E o segundo é 1 e assim por diante, seguindo uma ordem. Então, quando eu venho aqui e digo, olha, me dá o menor valor, o que ele vai fazer? Ele vai trazer falso. Agora, se eu quiser a ordem, né, o número ordinal que representa a posição daquele nome, né, ele vai me trazer o 0. Então, eu consigo questionar os números ordinais dessas duas maneiras. Mas, bom, o tipo booleano ele está disponível na linguagem e a gente colocou isso aqui para fins didáticos. Eu tenho um pequeno programa que vai mostrar para a gente algumas coisas. Ele vai montar uma tabela, né? E ele vai passar por os tipos básicos da linguagem que são ordinais. E a gente vai ver como isso funciona. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou pedir o número de ordem, né, do menor valor possível do tipo char.
No char, a gente pode representar caracteres. E os caracteres, internamente, eles são representados por um byte. Então, a gente espera que esse valor retorne zero. E aqui, a gente faz o contrário. Eu quero o valor ordinal, né, do maior caractere possível de representar com o tipo char. Isso deve me tornar 255. E aqui a coisa segue com outros tipos de dados, inclusive o booleano que a gente estava usando como referência. Bom, vamos compilar esse programa. Ele se chama ordinais. Deixa eu salvar aqui. Ordinais.pass. Compilou. Vamos executar ordinais. Então tá aqui. O meu programa, ele foi lá e questionou os tipos de dados, extraiu essas informações do próprio tipo de dados em tempo de execução e montou essa tabela aqui, que é muito interessante. O tipo char, de 8 bits, o menor valor possível é 0 e o maior valor possível é 255. O byte também. São todos tipos de 8 bits. O inteiro, ele é um inteiro de 16 bits. Então, o menor valor possível é menos 32.778. E o maior valor possível de representar como integer no Pascal é 32.767. Tá? E aí a gente tem tipos de dados maiores. O inteiro longo, ele é capaz de representar todo esse range enorme aqui. E a gente tem o booleano. E o booleano começa a ficar interessante. Aqui a gente percebe essa ideia de limites dos tipos ordinais. Mas esses limites foi a linguagem que deu para a gente. Né? E se eu quiser um tipo ordinal com limites que eu mesmo defina? Ou seja, eu posso criar um tipo de dados que vai ser um intervalo de valores, mas esse intervalo de valores é limitado ao que eu quiser. Essa é a definição dos tipos ordinais. Com um bônus, esses tipos podem ser nomeados. Está vendo aqui, no caso do booleano? Internamente, na maior parte das linguagens, o tipo booleano é representado por um número. 0 significa falso e 1, ou qualquer coisa diferente de 0, significa verdadeiro. Mas aqui o Pascal esconde isso da gente, esse detalhe de implementação, e nos dá dois nomes, né, para representar esse conceito, falso e verdadeiro. Eu posso navegar entre os tipos possíveis, os possíveis valores do tipo booleano, utilizando as funções de sucessor e predecessor. Muito legal. Aqui esse programa ele também, né, depois que a gente está antes, ele chama uma pequena função para exemplificar o uso. Então, tá aqui o predecessor do número 10. 10 ele entende automaticamente que é um tipo inteiro, e aí ele vai e traz o número anterior. Então, o predecessor de 10 é 9. E o contrário aqui, o sucessor do número 10, que é um tipo inteiro, é 11. Maravilha. Bom, então eu tenho aqui alguns exemplos de tipos, dados ordinais que eu posso enumerar. Daí vem o nome tipos enumerados. Dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta. São dias que os dias eles têm uma estrutura e uma ordem natural. Se eu disser que o primeiro dia da semana é domingo, então domingo vai ser 1, segunda vai ser 2, terça vai ser 3 e assim subsequentemente. Status de pagamento no sistema de processamento de transação, por exemplo. Imagina que você tem uma transação financeira
e ela pode assumir alguns status. Esses status são limitados a um conjunto. Ela pode estar pendente, ela pode estar paga, ela pode estar atrasada, ela pode ter sido cancelada. Tudo isso eu posso representar como uma enumeração de valores finitos que podem surgir numa determinada ordem. Então, pendente seria o meu status 0, por exemplo. Pago, status 1, atrasado, status 2 e assim por diante. Níveis de acesso, mesma coisa. Você tem um sistema e você tem um login para esse sistema e você, dependendo do seu perfil ou nível de acesso, você pode ver coisas ou não. E aí, né, fazendo um exercício de imaginação, a gente pode ter um convidado, um usuário, um administrador e assim vai, né? Obviamente isso traz alguns benefícios, porque uma vez que eu declaro um tipo enumerado, eu não preciso mais ficar lembrando os números. Se eu disser que pendente, status pendente de pagamento é o 0, eu posso escrever pendente direto no meu programa, que ele vai entender. Não preciso lembrar toda a vida que eu for trabalhar com um pagamento, que lá atrás eu defini que o status 0 significa pendente. Então fica muito mais legível o código. Bom, então aqui a gente tem um exemplo bem bacana. Veja, ele declarou na primeira linha um tipo enumerado chamado tPagamento status e eu defini os valores possíveis. Pagamento status pode ser PS pendente, PS pago ou PS atrasado. E aqui, em vez de trabalhar com os números, né, eu trabalho direto com os nomes dos tipos enumerados que eu declarei. Legal. Bom, aqui ele fala um pouco mais sobre os operadores, que a gente já trabalhou. Mas aqui é interessante, veja, eu declarei o T status pagamento e disse que esses elementos aqui compõem meu tipo enumerado. E eles aparecem nessa ordem. Então, PS pendente é o elemento do 0. E aqui, se eu chamar a função ORD passando o símbolo, né, PS pendente, ele me retorna exatamente essa informação. PS pago vai ser 1, PS atrasado vai ser 2, e assim por e assim subsequentemente. Legal. Bom, tem mais uma coisa que eu posso fazer com os tipos enumerados. Eu posso usá-los dentro de um case. Imagina que eu tenho 15 opções diferentes no menu de navegação, por exemplo. E o usuário escolheu um e eu preciso saber o que foi que ele escolheu e tomou uma ação. Então, o case, né, vem para ajudar a gente para que eu não tenha que ter um monte de ifs alinhados. Olha que legal. Ele definiu um tipo enumerado chamado tplano e aqui ele tem os tipos possíveis: plano básico, plano pro e plano enterprise. Maravilha. E aqui é uma função simples que vai receber um parâmetro p do tipo tplano, que a gente declarou aqui em cima, e eu vou, em vez de ter um monte de ifs, né, eu posso fazer um case com esses símbolos. Então, se o plano for básico, escreva plano básico. Se o plano for pro, escreva o plano pro. Se o plano for enterprise, escreva enterprise. Legal. Bom, eu também posso iterar por tipos enumerados, né? Eu posso ir iterando do menor ao maior. Olha que legal. Ele falou aqui, olha, declarou um tipo enumerado para os dias da semana. Deixa eu tirar minha cara feia daqui. Ele declarou um tipo enumerado para os dias da semana. DS domingo, DS segunda, DS terça, DS quarta e por aí vai. E aí ele declara uma variável do tipo dia da semana e vai fazer um for, vai iterar. Então está dizendo, olha, para D, a minha variável é o quê?
iniciando do menor dia da semana e variando até o maior dia da semana, faça o seguinte: escreva o número o número ordinal daquele tipo enumerado e em seguida escreva o próprio símbolo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, o que isso aqui vai produzir? Ele vai vir aqui e vai dizer, olha, na primeira interação, qual é o menor? Dia da semana é o DS domingo. O DS domingo está na ordem 0. Então, ele vai escrever 0, vai colocar um traço e vai escrever o próprio símbolo. DS domingo, DS dom. Depois vai colocar 1, DS segunda, depois 2, DS terça e assim por diante. Bom, se eu posso navegar, eu posso iterar, eu posso fazer um loop usando um tipo enumerado, eu também posso indexar arrays utilizando arrays ou vetores, né? Utilizando esses tipos enumerados. Lembra, não tem muita diferença. É uma questão de convenção. Não tem muita diferença entre eu usar um tipo enumerado e usar um tipo inteiro, né? Todos eles são tipo ordinais. Então eu consigo navegar e indexar um vetor utilizando os tipos enumerados. Bom, outro recurso interessante. Eu posso ter subranges ou subconjuntos. Imagina que eu tenho, aqui como no exemplo, um tipo enumerado que me dá todos os dias da semana possível, de domingo a sábado. E eu quero representar um subconjunto desses dias da semana que me dê somente os dias úteis. Como é que eu faço isso? Eu vou usar a notação de conjunto, que é idêntica à notação de array. Olha só, aqui eu tenho o meu tipo enumerado, certo? E aqui eu disse, olha, que os meus dias úteis é o intervalo de segunda a sexta. O que isso vai fazer? Ele vai vir aqui no meu tipo numerado e vai dizer, tá bom, DS segunda, está em que ordem? 0, 1. E aí ele vai pegar um intervalo até chegar no DS sexta. Então ele vai pegar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Esse é o meu intervalo, é o meu subconjunto. Perceba que isso vai trazendo ferramentas para que a gente possa começar a modelar estruturas mais ricas, né? Estruturas mais capazes de representar entidades do mundo real. E aqui eu tenho a ideia de conjuntos, né? Conjuntos. Se eu tenho um tipo enumerado, eu posso selecionar itens específicos daquele tipo e criar um conjunto. Então, essa empresa, por acaso aqui, vai dar o mesmo range dos dias úteis. Mas aqui, no meu exemplo, eu tenho os horários comerciais. Em vez de usar a notação de subrange, eu utilizei a notação de conjuntos. Só que a notação de conjuntos ela tem uma vantagem. Eu posso inspecionar um conjunto para saber se um determinado item está lá dentro ou não. Olha que legal isso aqui, ó. Olha esse if. Olha, se o sábado está dentro desse meu set, desse meu conjunto, eu imprimo abrimos ao sábado. Se não, eu imprimo estamos fechados no sábado. Isso aqui é muito poderoso. É muito poderoso. Imagina que eu tenho um conjunto de centenas de valores
eu posso facilmente, usando essa notação, saber se existe ou não um item lá dentro. Bom, a gente também pode utilizar os enums em registros, em records. Tá? Isso permite que a gente tenha registros mais ricos. Então, lembra do nosso cliente da aula anterior? Ele vai ter um CPF, vai ter um nome, vai ter um telefone e vai ter um estado. Opa, um estado é do tipo TUF. O que é o TUF? É um tipo enumerado que vai me permitir que eu... No meu caso aqui, a gente cortou um pouco, mas a gente teria, num exemplo real, todos os estados do Brasil como o meu enumerado aqui. Então, poderia... O meu cliente, ele pode estar em um desses estados e somente um. Né? O plano, a mesma coisa. Eu tenho uma lista de planos possíveis e o meu cliente pode estar dentro de um e somente um plano desse. E agora o status também. Eu tenho o meu cliente, ele pode estar ativo, inativo ou inadimplente. Acho que está na hora da gente colocar a mão na massa, né? Vamos para o código. Então nós temos aqui alguns exercícios. Vamos pegar o primeiro para a gente colocar essas coisas todas em prática. Vamos lá. Declare um enumerado T moeda com esses valores e escreva um case que exiba a letra R, D e E. Maravilha. Vou chamar aqui de... Criar nessa pasta 08, vou chamar de moeda, ponto pass. Eu vou ter um programa chamado moeda. Ele começa aqui, termina aqui e vamos colar aqui o que ele quer. Perfeito. Então, para declarar o tipo enumerado, eu preciso usar a palavra type, né, para declarar qualquer novo tipo de dados. Eu preciso usar a palavra type. E agora eu vou dizer, olha, eu quero um novo tipo de dado chamado tmoeda, e ele vai receber alguns valores. Ele vai receber real, ele vai permitir, né? Ele vai ser composto de alguns valores. Valor real, o dólar e o euro. E já de cara eu percebo uma coisa aqui. Real é um tipo, é uma palavra reservada do Pascal. Lembra? Ela serve para representar variáveis, para declarar variáveis que vão manipular números reais, números com ponto flutuante, com casa decimal. Então eu não posso, ela já é uma palavra reservada, ela já tem um significado especial aqui dentro da linguagem. Eu não posso usar isso aqui. Como é que a gente resolve isso? É comum, é uma prática comum dentro do mundo Pascal, Delphi, você ou usar o que a gente chama de fully qualified enums, né, enumerados 100% qualificados, mas é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, ou a gente simplesmente põe um prefixo de 2 letras na frente de cada número. Então, como é moeda, eu vou colocar um prefixo MO. MO real vai ser o nome do meu símbolo para o real. MO dólar vai ser o nome do meu símbolo para o dólar. MO euro para o euro. Então, perfeito. Agora eu tenho um tipo enumerado. Significa que eu posso declarar uma variável m, ou qualquer outra coisa, eu vou chamar de m, do tipo T moeda. E agora, usando a própria moeda, eu vou dizer, olha, para a moeda variando da menor moeda possível no meu tipo enumerado T moeda até o maior valor possível, o maior valor disponível dentro do meu tipo enumerado T moeda,
faça o seguinte: escreva em uma linha o conteúdo da variável moeda. Cara, olha que legal. O que isso aqui vai imprimir? Quando moeda for real, ele vai imprimir o nome do símbolo MO real. Quando for dólar, ele vai imprimir o nome do símbolo dólar. Quando for euro, a mesma coisa. Vamos ver? Compilar. Opa, Frei Pascal. Foi mal. Frei Pascal compiler. Moeda.pass. Compilou. Vamos executar moeda.pass. Legal. Ele iterou, começando do menor e indo na sequência até o maior. Se eu tivesse mais um aqui, sei lá, M libras, ele ia imprimir M libras. Legal. Se eu quiser acessar o valor ordinal desse cara, não sei se vocês estão lembrados lá. Vou colocar, olha, M libras, colocar assim, ó, igual. Ele vai colocar, né, o símbolo, um igual, e agora eu vou dizer, olha, imprime aí o valor ordinal de M. O que vai acontecer? Então vamos compilar. E agora vamos executar. Legal. Olha que bacana. Eu já tenho mais um símbolo aqui, libras, e meu programa já entendeu. Por quê? Porque eu estou iterando usando os limites do meu tipo enumerado. Maravilha, mas não é isso que a questão pede. Ele pede que para cada símbolo eu imprima para cada moeda eu imprima esse símbolo, essa letra. Então, eu posso resolver isso com case. Vou deixar comentado aqui. Vamos lá. Case case M do tipo moeda of quando o M for MO real, o que você vai fazer? Write ln, né? Escreva real. Quando a moeda for dólar, mesma coisa, escreva o D. E quando a moeda for o euro, escreva o E. É isso aqui que a questão pede. Eu vou tirar esse símbolo que eu coloquei a mais, né? O programa está aqui. Declarei a minha variável M do tipo tMoeda, iterei por todos os valores possíveis dentro do meu enumerado, e aqui dentro com case, faz, olha, quando foi isso, imprima isso, quando foi isso, imprima isso. Funciona? Funciona. E Pascal compiler, vamos compilar moeda.pass e agora vamos executar. Tá aí. Bom, funciona, mas dá para simplificar, né? Dá para melhorar isso aqui. Eu não quero esse case, né? É o que a questão pede, mas a gente pode fazer diferente, né? Aqui é um exemplo muito básico. Eu tenho 3 valores possíveis no meu enumerado. Mas se eu tivesse 30, 40, 50, esse case ia ficar inviável, ia ficar muito chato de manter. A gente pode fazer diferente. Perceba que o tipo enumerado ele já define um range, né? Então eu posso usar um vetor. Eu posso declarar um vetor cujo o range seja o range definido, cujo intervalo de valores seja o intervalo de valores definido por esse tipo enumerado. Como é que eu faço isso? Olha, eu poderia vir aqui e dizer, olha, nomes seria um array do tipo do intervalo definido pelo tipo tMoeda, mas o valor seria strings. E aí eu diria, olha,
nomes para o valor ordinal de moeda, MO real, vai ser R. O conteúdo do meu vetor de nomes para o valor ordinal do símbolo dólar vai ser D. E o conteúdo do meu vetor nomes na posição definida pelo valor ordinal do símbolo enumerado euro vai ser o E. E agora, em vez do case, eu simplesmente diria assim, olha, escreva o conteúdo do vetor nomes em que posição? Na posição ordinal da minha moeda. É um pouco mais fácil de manter, né? Mas você pode até dizer que não é mais simples, batendo o olho aqui. Funciona? Vamos ver se funciona do mesmo jeito. Ah, eu não preciso, como eu declarei que é do tipo moeda, eu não preciso dizer. Eu posso indexar direto com o meu símbolo. E aqui eu não preciso novamente chamar explicitamente o valor ordinal. Aí, compilou. O programa é a mesma coisa. Ficou um pouco mais simples, né? Se eu tivesse declarado aqui, dizendo que o meu array vai de 0 até 2, né? Então 0, 1, 2, 3 símbolos, eu teria que usar o ordinal aqui, como estava. Mas como eu já falei, que esse meu array, o intervalo dele é exatamente o que está definido no meu tipo, o acesso fica bem mais simples. Então eu tenho um programa um pouco mais simples, mas ainda assim, eu tenho que iniciar o meu vetor no início do programa. Às vezes o programa vai crescendo, né? E isso aqui está longe da declaração e fica chato de manter, especialmente quando o enumerado vai crescendo. Posso melhorar? Posso. Eu posso transformar esse array aqui numa constante. E aí, em vez de iniciar manualmente aqui meu array, ele já é constante. Quando o programa começa, ele já está prontinho para usar. Como assim? Bom, entre o type e a seção de variável, eu tenho a seção de constantes, certo? Bom, eu vou dizer, sei lá, que eu vou ter um array chamado nome da moeda. Vai ser um array, certo? De que tipo? Vai ser um array do tipo, tem moeda, a mesma declaração aqui, ó, certo? Do tipo string, ou seja, nome da moeda vai ser um array com um intervalo definido pelo meu enumerado tmoeda, e em cada uma das posições eu vou ter uma string, certo? Com uma diferença aqui, como ele é uma constante, eu já vou iniciar ou inicializar os valores desse array. Então eu vou dizer que na primeira posição tenho R, na segunda posição tenho D, na terceira posição eu tenho o E. E agora eu não preciso de mais nada disso. Olha que legal. Tem o meu enumerado, tem um array que tem exatamente as mesmas dimensões, né? E agora eu vou escrever o nome da moeda, M. Quando a moeda for real, ele vai vir aqui no meu array constante e vai dizer
qual é a ordem do meu símbolo MO real dentro do meu numerado? É 0. Ele vem e pega o conteúdo do array na posição 0. Quando for dólar, qual é a ordem do meu símbolo MO dólar dentro do meu tipo enumerado? 0, 1. É 1. Então ele vai vir aqui no array e vai pegar na posição 1. Lembrando que tanto o enumerado por padrão quanto os arrays por padrão são indexados em 0. Né? Mas não tem problema, se eu disser que o meu primeiro símbolo aqui é 5, depois isso aqui é 6 e esse aqui é 7, desde que eu mantenha a ordem da numeração, funciona do mesmo jeito, tá? Porque ele vai estar usando o intervalo que a gente definiu aqui. Então vamos ver se isso funciona. Vamos compilar e agora vamos executar. Opa, vamos executar. Tá aí, legal. Agora eu posso dizer que esse real como é string, né? Dólar e euro. Deixa eu salvar aqui com byte order mark. Vamos compilar de novo e já vou executar na sequência, tá? Então diminui um pouco, não ficar ruim de ler. String dólar. Tá. Esse símbolo aqui é uma ANSI string. É um tópico que a gente não viu ainda. Precisaria fazer algumas modificações para funcionar desse jeito. Vamos deixar com os símbolos por enquanto. A gente já fez mais do que a questão pede, mas perceba como ficou bem mais simples o código utilizando as constantes e utilizando os tipos enumerados e utilizando o nosso tipo enumerado para definir o intervalo do nosso array. E aí o céu é o limite. Você começa a conseguir combinar essas coisas e criar programas mais e mais complexos. É isso aí, pessoal. Espero que essa aula tenha esclarecido um pouco o que são os tipos enumerados e como a gente utiliza ele em Pascal. A gente vai voltar com uma outra aula só com resolução de exercícios para a gente praticar bastante esses conceitos e esses recursos. Até esse aqui é o básico, né? A gente vai até o intermediário, o uso intermediário de tipos enumerados e conjuntos na próxima aula. Um abraço.